Será que essa profecia é de Deus? Se você é cristão e já ficou com essa dúvida depois de receber uma profecia, segura aí, esse vídeo é para você. Olá, que bom ter você por aqui, a paz do Senhor. Eu sou Dario Silva, professor de Escola Bíblica Dominical na Assembleia de Deus onde eu congrego. Aqui no canal nós trataremos de temas cristãos, de atualidades e sempre olhando à luz da Bíblia, sempre tentando extrair lições bíblicas para aquilo que a gente vê no mundo. Nesse vídeo a gente vai falar de 3 formas de identificar um falso profeta. Combinado isso, vamos ao vídeo. Praticamente todo cristão evangélico, principalmente das denominações pentecostais e neopentecostais, ao longo da sua caminhada cristã, já recebeu alguma profecia de alguém. Como que a gente vai saber que essa profecia vem do Espírito Santo? Porque o próprio Jesus Cristo já nos alerta aqui em Marcos 13, 22, Jesus diz o seguinte: pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, como é que a gente faz para descobrir que uma profecia não vem de Deus? É com base na própria Bíblia. Então vamos lá, ao primeiro versículo que vai lhe ajudar a descobrir se é um falso profeta ou se é um profeta realmente que fala através do Espírito Santo. O primeiro versículo para identificar um falso profeta é Deuteronômio 18, 22. Eu vou ler aqui na minha Bíblia também o 18, 21, só para contextualizar e para vocês verem que essa pergunta já está na Bíblia. Deuteronômio 18, 21 diz assim: se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Ou seja, como eu vou saber que algo que alguém me disse que Deus disse? Como que eu vou saber que Deus disse ou não? Aí ele continua no Deuteronômio 18, 22, assim: sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Este profeta falou com soberba. Não tenha medo de tal profeta. Na sua Bíblia pode estar um pouquinho diferente, dependendo da versão da tradução. Mas o que esse versículo está dizendo? Se não se cumprir, não foi Deus que falou. Isso não foi Deus que falou, você não precisa temer, você não precisa respeitar isso que foi dito. Aí você pode estar dizendo: mas na Bíblia, se você for ler a Bíblia inteira, tem profecias que foram se realizar 100 anos depois, 200, 400, 1000 anos depois. E aí, como é que eu posso dizer que essa profecia não é de Deus? Você não, se foi uma profecia para você vai esperar a sua vida inteira para descobrir? Provavelmente não. Você não vai estar lá no seu leito de morte, morrendo e pensando no profeta que te falou, tá lá, o profeta estava certo ou o profeta estava errado. Não. Tem outros versículos na Bíblia, outros trechos que te ajudam a descobrir se essa profecia é verdadeira ou não. E aí a gente vai para o segundo trecho, o segundo versículo, que é Mateus capítulo 7, versículo 20, que fala assim: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. O que ele está dizendo aqui? Depois eu vou ler o trecho aqui da Bíblia, mas ele está dizendo que se o cara é um profeta, que teoricamente é ungido, que recebe do Espírito Santo palavras para passar para a comunidade, para a congregação, analise os frutos dessa pessoa, analise a vida dela na congregação, a vida dela na igreja, fora da igreja. Os frutos são bons? Essa pessoa tem uma vida que poderia ser atribuída ao Espírito Santo, por exemplo? Ela tem um proceder cristão correto? Ou ela é, por exemplo, uma pessoa que está sempre em tribulação, sempre em confusão, sempre brigando, sempre dividindo? Será que essa pessoa tem uma vida que você olha assim, não, essa pessoa realmente é uma pessoa de Deus, de que ela fala, realmente, eu creio que veio de Deus? Eu vou ler aqui esse trecho na minha Bíblia, na minha versão de Bíblia, está escrito nesse trecho em cima assim, os falsos profetas, que vai de Mateus 7,
versículo 15 até o versículo 23. Diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventuras uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Ou seja, pode uma árvore dar um fruto diferente daquela espécie dela? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis, que é o nosso versículo-chave. Ou seja, se a árvore é boa, o fruto é bom. Se você vê um bom fruto, pode olhar a árvore que com certeza é uma boa árvore. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós proferido o teu nome, e em teu nome expelido demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, se você acha que tem um dom de profecia, que é um dom bíblico, um dom espiritual bíblico, validado biblicamente, tome cuidado para ver se o que você está dizendo vem realmente do Espírito Santo, porque se você tem a fé em Deus, tem a fé na palavra viva da Bíblia, se você estiver falando algo que não vem realmente do Espírito Santo, esse é o seu destino. E para finalizar, nós vamos para o último versículo. Mas antes disso, eu queria saber se você está gostando. Se está gostando, dá um joinha. Se não está, coloca o dedinho para baixo, só para eu saber se está gostando ou não. Comenta aí, coloca qual é a sua opinião, que trechos bíblicos você acha que poderiam acrescentar nessa discussão. Coloca um testemunho, se você já recebeu uma profecia falsa, se você já recebeu uma verdadeira, como foi esses testemunhos, esses comentários podem servir para tema para futuros vídeos, por que não? Se inscreve aí no canal se quiser acompanhar outros vídeos que eu vier postar aqui no canal. E vamos lá para o próximo versículo, que está lá em Gálatas 1:8, que diz assim: Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Ou seja, se tem coisas que não estão no evangelho, que não são bíblicas, se é uma profecia que você olha assim, olha, mas isso aí é contrário ao que diz a Bíblia, esquece que essa profecia não é válida. Se ensinou coisas diferentes do que a Bíblia te ensina, não é profecia, é heresia, é coisa errada. Então, deixa pra lá. E agora, recapitulando, para ficar de fácil aplicação na sua vida, para ficar prático, para você lembrar, sempre que alguém lhe fizer uma profecia, para você poder analisar se vem de Deus ou se vem de um falso profeta, lembre desses 3 pontos. Se a profecia não se realiza, é falso profeta. Se os frutos do profeta são maus, é falso profeta. Se esse profeta traz alguma coisa que não é bíblico e não está no evangelho, é falso profeta. Espero que esse vídeo tenha sido edificante para quem assistiu. E até o próximo vídeo. Fiquem todos na graça do Senhor Jesus. Até mais.